Podemos ver, em algum período próximo, a grande queda da China comunista? Quais são as forças macroeconômicas que estão dando sinais que o gigante asiático está sim enfraquecendo? Claro que em meio a uma guerra com os Estados Unidos, a inteligência artificial e tudo o que ouvimos da China, dá sempre uma impressão e uma dimensão do maior. Mas quais são essas forças mostrando que há sim uma clara desaceleração e preocupação do Partido Comunista Chinês por parte da economia para os próximos anos? Vamos entender mais a fundo. Distorções, falsificações de dados da economia chinesa não seria surpresa para ninguém. Inclusive, esses dados podem esconder o real problema na ponta final do que os chineses sentem no dia a dia. O PIB é questionável. A Europa e os Estados Unidos vêm lutando para manter um crescimento de 2% ao ano e não conseguem, principalmente a Europa, que está estagnada, e o seu grande motor, a Alemanha, já apresentando retração econômica a depender do período analisado. Mas então como a China consegue manter um crescimento de 5% ao ano? Sempre o número que eles dizem ir atrás, eles conseguem. Vale lembrar que nos primeiros anos desse século, a China crescia a taxas superiores a 10% ao ano. Claro, uma injeção governamental com altíssimo nível de poupança, construindo um país com baixíssimos salários, produzindo toda a infraestrutura, ativa o PIB, é claro. Agora, transformar essa economia de construção de infraestrutura como foi feita, portos, aeroportos, rodovias, para uma economia de consumo, está o grande problema que eles vêm apresentando. Portanto, como confiar num crescimento divulgado pelas estatísticas oficiais chinesas? Será mesmo isso que eles estão crescendo? E vale lembrar que a China interfere no mundo como um todo. O setor imobiliário chinês, de toda a cadeia produtiva, representa por volta de 30% do produto interno bruto. Os preços das casas estão caindo há 22 meses consecutivos. Quando falamos da cadeia ampliada do setor, que representa 30% do PIB do setor imobiliário, estamos falando de construção civil, venda e locação de imóveis, financiamento imobiliário que envolve as hipotecas, os bancos regionais, dos governos regionais que estão extremamente endividados ao longo desses últimos anos para construir, muitas vezes sem demanda da sociedade, cidades fantasmas que a gente vê facilmente numa busca dentro da internet, materiais de construção, eletrodomésticos, móveis, decorações, serviços públicos e municipais ligados à urbanização, tudo isso envolve 30% do PIB, o setor imobiliário chinês, o que é altíssimo. E o setor imobiliário vem passando por imensas preocupações, não é de hoje que já falamos aqui nesse canal, já mostramos vídeos específicos sobre isso, quando teve lá atrás a queda da Evergrande, há 2, 3 anos atrás, e de outras grandes incorporadoras. Portanto, algo que representa 30% do PIB, passando por uma severa crise, é claro que impacta o crescimento como um todo. As famílias chinesas investiram grande parte da sua altíssima poupança, baixo consumo, mais alta poupança, em imóveis. É tradicional na China você ter 1, 2 imóveis. Só que se agora não há demanda, os preços estão caindo dos imóveis e muitos deles foram construídos com uma sobreoferta, o que dizer dessa poupança dos chineses? Qual o valor dela? Claramente caiu ao longo do tempo. A Europa é o segundo maior parceiro comercial da China. Está com crescimento estabilizado, como falamos. Os Estados Unidos é o maior mercado exportador da China, mas ele diminuiu desde 2018. Nesse ano, 2018, as importações americanas provenientes da China representavam 21,6% do total. Em 2024, caiu para 13,4%. Uma queda muito forte, que, claro, com essa guerra comercial das tarifas impostas pelos Estados Unidos, isso tende a se intensificar, tanto é que dados de importação e exportação da balança comercial chinesa mostraram isso, uma grande queda das exportações para os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos também têm a sua dependência da China, tanto é que nessa semana vimos a discussão sobre terras raras.
Inclusive, o secretário de Comércio dos Estados Unidos veio ontem a público, segunda-feira, mostrar que as negociações estão avançando nessa linha de terras raras, que extraem minerais importantes para várias cadeias produtivas, como de automóveis, de computadores, de chips que os Estados Unidos são dependentes. Portanto, há sim uma grande crise e depender do seu inimigo é altamente complexo. Mas com as tarifas impostas, é claro que isso ataca de frente um dos grandes motores, ou o maior motor da economia chinesa, que é uma economia voltada para exportação, uma vez que o consumo interno é baixo, dado o altíssimo nível de poupança e a baixa propensão a consumir dos chineses. Outros problemas importantes são expostos em um estudo apresentado por economistas da Universidade de Chicago que especulam que o PIB chinês pode ser até 35% menor do que dizem os relatórios oficiais. E isso, num efeito cumulativo, seria ainda maior. Esse estudo é importante para ser mensurado e você consegue encontrar na internet com esse título: How much should we trust the dictator's GDP growth estimates? Quanto que a gente pode acreditar nas expectativas e números de crescimentos do PIB chinês, que é um país ditatorial. E nesse estudo eles mostram um gráfico como os países autoritários apresentam crescimentos maiores que provavelmente serão mentirosos frente àqueles países democráticos que precisam ter dados oficiais mais robustos e confiáveis, que podem ser questionados, coisa que na China não pode. Portanto, em uma economia baseada na lealdade política e não em forças de mercado, é claro que falsificar números legitima o governo, especialmente o Partido Comunista Chinês. E a China vem aumentando o seu endividamento frente ao PIB e atingiu 88% dívida sobre PIB. Altíssimo. Só que lá eles têm controles de capitais, controles monetários e o Banco Central apoia esse crescimento, seja ele qual for, com compras e emissões monetárias. Portanto, há sim uma disfunção e distorção como um todo na economia. Mas são 4 forças macros perigosíssimas que dão sinais que a economia não vai bem. E todas elas se ligam entre si, não são isoladas. A primeira delas é a deflação. O setor imobiliário, que representa 30% do PIB, como mostramos, e uma queda no consumo interno, ligado ainda, em paralelo, a uma superprodução com queda da demanda, claramente, preços em queda. E a gente vê que a China já vem apresentando deflação. E isso, obviamente, traz consequências. Uma deflação é uma queda no consumo, as empresas e os lucros corporativos caem, elas empregam menos pessoas e o governo precisa se endividar mais para intervir na economia e manter a falsa sensação que está tudo bem. O segundo ponto é a desvalorização do próprio yuan. Mas aqui há uma situação antagônica. A deflação, que a China vem apresentando como mostramos, significa que a moeda vale mais. Ou seja, você tem um maior poder de compra quando os preços caem. É justamente o oposto da inflação. Mas a China está vendo o valor do yuan cair, não de forma brutal, porque o governo controla ainda a taxa de câmbio em certo modo. Mas a gente já vê uma desvalorização do yuan e mesmo assim eles estão apresentando deflação. Desvalorização da moeda é alta dos preços, mas mesmo com a desvalorização do yuan, eles não estão conseguindo fazer com que a China saia da deflação. E isso se deve em parte aos estímulos bilionários dados pelo PBOC, o Banco Central Chinês, que é um estímulo que ao longo dos últimos anos foi bem sucedido, mas a capacidade se esgota por conta do ciclo econômico. Não dá para intervir o tempo todo, você cria disfunções, você gera produção onde não há demanda, o governo precisa intervir mais ainda, em algum momento essa capacidade de intervenção vai diminuindo, dado o altíssimo endividamento e as pessoas não confiam mais, a sensibilidade ao consumo e a confiança piora e, obviamente, entra numa espiral extremamente complicada. Fábricas e o setor imobiliário
produzem mais do que a demanda real, isso comprime preços, salários, lucros e a espiral deflacionária aumenta. Isso é o ciclo econômico muito bem explicado que a gente debate diariamente no grupo de WhatsApp, que eu convido vocês a entrar. E eu, que dedico grande parte do meu tempo aqui à produção de conteúdos de vídeo, claro, fora da minha atividade principal aqui, que é a gestão de investimentos. Então eu os convido a participar da comunidade Liberdade Sem Fronteiras, um debate de altíssimo nível com pessoas importantes, muitos deles conhecidos, além de horas de conteúdos para entender economia política e macroeconomia, microeconomia, contabilidade gerencial para ficarmos cada vez menos dependentes de burocratas. Portanto, se puder, nos ajude entrando na comunidade, se ajude com o debate, com o conhecimento e ajude o país a sair dessa situação complicada que está. QR Code está na tela, sinta-se à vontade, será um prazer contar com todos. Portanto, as políticas de estímulo desvalorizam a moeda chinesa e elas não param. Cada vez mais a China anuncia, o Partido Comunista Chinês anuncia mais medidas bilionárias e os preços seguem caindo, os lucros corporativos também e o valor da moeda depreciando. Como falamos, caiu de 7,36 no pico para 7,19 mais ou menos. É uma desvalorização pequena, mas se olharmos em 6 meses, a desvalorização aqui ela chega a ser importante, mas o mais importante é que uma desvalorização da moeda pressupõe alta de preços e a China apresenta uma inflação. A questão é até quando? Não sabemos, mas os sinais são claros. O terceiro ponto é a demanda interna deprimida. O governo chinês prometeu novos subsídios para creches, aumentos de salários e das férias remuneradas numa tentativa de estimular a economia do país asiático, que está em franca desaceleração, como vimos. A participação total do consumo no PIB é significativamente abaixo de países como o Reino Unido, que tem quase 84% do consumo representando o PIB. Os Estados Unidos, pouco mais de 81%, o Japão 75%, a Índia 70% e a China 55%. Quando olhamos no gráfico, a gente vê que estruturalmente eles não estão conseguindo fazer o consumo crescer. E isso é impactante, uma vez que eles precisam para tirar o país da deflação. E a exportação, que é extremamente importante para a China como um todo, também, como falamos, vem sofrendo problemas por conta das tarifas e por conta do nearshoring, os países querendo produzir mais perto de casa para não ficar dependentes de países que muitas vezes controlam capitais, fecham as fronteiras, como pode ser o caso da China para os capitais. Além disso, o governo criou um programa de descontos de mais de 40 bilhões de dólares para todos os tipos de produto, desde lavadoras de pratos, itens de decoração, até veículos elétricos e smartwatches. Ou seja, eles estão fazendo tudo para o consumo. Não lembra um país aqui na América Latina, conhecido como Brasil, onde Lula fala que gasto é vida e que todas as pessoas precisam consumir através do endividamento? Pois é, o ciclo econômico chega, as oportunidades aparecem em cada um desses ciclos e a gente precisa aproveitar. E o grande ponto na China é que não há ou dinheiro para se endividar numa capacidade infinita ou a confiança por parte das famílias que fazem eles consumirem. E justamente encontramos matérias claras mostrando que as pessoas não querem gastar o alto nível de poupança da China porque não há confiança. A confiança do consumidor chinês vem caindo também mês a mês. Percebe o ciclo vicioso do intervencionismo? E o quarto ponto é o despovoamento ou diminuição da população. Algumas estatísticas colocam a população da China abaixo de 1,3 bilhão de pessoas. Como acreditar nos dados oficiais? Aonde acreditar? Em quem acreditar? Após essa reversão, vale lembrar que no final dos anos 70, a China teve a política do filho único, inclusive punindo as pessoas, as mulheres que tinham mais de um filho. Ocorre que depois, em 2015, eles pararam essa política e falaram que as pessoas podiam ter até 2 filhos. Em 2021, até 3 filhos, porque eles perceberam que a intervenção lá no final dos anos 70 traz consequências de longo prazo, o ciclo econômico que eu tanto falo. E agora eles estimulam as pessoas que têm um filho, só que, claro, muitas dessas gerações cresceram e o nível de população é significativamente preocupante em um nível que mostra uma queda acentuada da população nos próximos anos. Se eles precisam ativar o consumo interno, a demanda interna, como fazer
em uma economia onde o número da população cai significativamente ao longo dos próximos anos. Portanto, envelhecimento populacional, menos mulheres em idade fértil, praticamente dificulta todo esse plano. Um estudo de 2024 do Centro de Pesquisas chinês Yuhua estimou que criar um filho até a idade adulta na China custa 6,8 vezes o PIB per capita. No Japão, 4,3, nos Estados Unidos 4,1, na Alemanha 3,6. E a China é um país que praticamente não tem imigração, ou seja, um quadro econômico sombrio, ainda mais com muitos chineses saindo da China. Portanto, como aumentar o consumo quando o número real de consumidores está em queda? Olha esse gráfico em uma tendência resumida, mostrando que em 2100 a população da China deverá cair a 630 milhões de pessoas, quando hoje é acima de 1,4 bi, segundo dados oficiais. A China parou de relatar os dados sobre desemprego juvenil, outro ponto extremamente sensível, após a taxa de desemprego de 16 a 24 anos superar 21%. Isso aconteceu em 2023. E aí o National Bureau of Statistics acabou retomando a publicação em dezembro de 2023 após alterar a metodologia, excluindo os estudantes da taxa de desemprego. Como acreditar nas estatísticas chinesas? A taxa de desemprego entre jovens, segundo consta, beira os 17%, mas aqueles que desistiram de procurar emprego também não fazem mais parte dessa estatística. Claro que não podemos menosprezar a força do Partido Comunista Chinês, mas a realidade da economia se impõe e sempre bate a porta, como falamos aqui. Não adianta o IPCA falar que vem a 5,5% ao ano, quando na rua grande parte da população consome a sua renda com alimentos e a inflação é muito maior. A realidade econômica na China também bate a porta da confiança dos chineses. Chegamos ao ponto cômico de inclusive de ver Xi Jinping e Lula pregando o livre mercado. Olha só aonde a gente chega na patética vida da mentalidade comunista, a hipocrisia como um todo. Mas o envelhecimento populacional e a diminuição da força de trabalho colocam um claro desafio. Salários em queda, alto desemprego entre os jovens, como mostramos, desvalorização da moeda e um mercado chinês vulnerável apresentando deflação, fugas de empresas e fugas de chineses. Muitos chineses investindo inclusive no mercado imobiliário chinês, quando a China precisa atrair os estrangeiros para que eles possam continuar investindo para manter uma economia voltada para exportação. Só que com controles de capitais num país autoritário, você afugenta esses investidores internacionais. Por que é que você vai manter seu capital na China se amanhã pode ter um controle de capital importante? Se o nível de poupança é alto, eles não conseguem atrair o capital estrangeiro nem fazer o chinês gastar, quem vai financiar essa máquina de intervenção estatal? Os altos impostos, só que com lucros corporativos caindo, isso coloca uma complicação, que não era lá atrás, mas como eu falei, o ciclo econômico vai se esgotando. Hoje, o Partido Comunista Chinês controla mais da economia do que nunca na história chinesa, porém não tem respostas reais para os problemas da vida real. O intervencionismo começa a apresentar sufocamento. O colapso econômico da China pode ser real, abrangente, irreversível e perigoso para o mundo todo. Portanto, atenção! No próximo vídeo, vamos falar como o mercado imobiliário dos Estados Unidos é dependente da China, o que pode apresentar uma complicação adicional e também ao Brasil. Vamos refletir além da matéria. Não digo que a China vá quebrar, eles são uma máquina, mas devemos nos atentar aos fatos e aos dados que apresentam. Seguimos.